Autoridades buscam reformar sistema de segurança nas escolas brasileiras. Pesquisa revela que propagandas no Brasil reforçam o estereótipo de gênero e raça. Vamos falar também sobre um estudo que diz que os brasileiros se veem sem tempo para realizar as tarefas do dia a dia. Fique com a gente, Redação Novo Tempo começa agora. Olá, tudo bem com você? Começa mais uma edição do nosso Redação Novo Tempo. Estamos juntos mais uma semana. Que legal que você está aqui com a gente para debater, junto com esses integrantes desse sofá, todos os temas que a gente vai trazer aqui para vocês. E aí, como é que vocês estão? Tudo beleza. Muy bien. Olha só em espanhol, espanhol. Vocês... mamamá. Já veio uma italiana agora. Não é novidade pra ninguém que eu sei falar várias vezes. Foi novidade para mim, aquele né, que quer estragar a graça. No caso, você... Estragar a brincadeira. É, tô brincando. Ah, não sei falar, mas... Muy bien. Você, olha, fale também na língua que você quiser, a Carol traduz pra gente nas nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram e tem o nosso site também, o novotempo.com/jornalismo. Já se passaram 3 meses desde o massacre da escola de Suzano, em que atiradores entraram abrindo fogo contra alunos, foram dezenas de pessoas feridas e 8 mortos. E se a gente voltar um pouco mais no tempo, há 8 anos, uma outra tragédia parou o Brasil inteiro, que foi a chacina na escola Tasso da Silveira, conhecido como o Massacre de Realengo. Devido a acontecimentos tão marcantes, algumas escolas têm adotado medidas diferentes para melhorar a segurança dos alunos. No estado de São Paulo, mais de 5.000 escolas da rede pública vão sofrer uma revisão dos procedimentos de segurança. A ideia é melhorar a formação dos professores para identificar possíveis sinais de um comportamento mais violento do aluno e também reforçar a instalação de sistemas eletrônicos nos colégios e aumentar o policiamento em áreas escolares. Toda vez que acontece algo como lá de Suzano, Realengo, choca o Brasil, a gente fica extremamente chocado. Mas será que realmente tem como a gente ter uma mudança na segurança das escolas e isso bloquear que incidentes como esse aconteçam? Eu acho que é exatamente a palavra, incidentes, né? Ou seja, o que você puder fazer para evitar o problema, melhor, mas não dá para garantir que nada disso vai acontecer. Agora, uma pergunta muito importante de se fazer é, de Realengo até Suzano, foram 8 anos. Estamos falando de 8 anos. Dá tempo de estabelecer medidas, de iniciar um processo, de falar sobre segurança nas escolas. Eu não me lembro de debate sobre segurança nas escolas nos últimos 5 anos. Não, mas é porque assim, ó, muito debate foi feito em relação à segurança nas escolas. Na época de Realengo? Mas qual que Você é? está falando agora Suzano. Não, eu falo... Porque Sim. quando passou Realengo, segurança nas escolas, assim como aconteceu agora em Suzano. Sim. Agora está Suzano, segurança nas escolas. Beleza. O que é segurança nas escolas? Detector de metais, catracas, segurança, grade. O que é segurança na escola? É muito complicado, porque, assim, agora, minha opinião, né? Eu acho que o ambiente escolar não é esse ambiente, não sei se hostil é a palavra, não dá para transformar um ambiente escolar nesse ambiente pesado. Cadê as armas? Cadê as facas? Cadê o que você tem aí na sua mochila? Não acho que seja isso. Acho que esse tipo de ambiente a gente tem, sei lá, em estádio de futebol ou num presídio, quando você entra, você tem que tirar tudo, mostra tudo, que é uma coisa muito pesada até. O que você vai fazer dentro da escola? Agora, sim. Mas se existe o risco, não, mas a gente tem que ter a prevenção. Mas deixa eu só concluir aqui. Agora, isso focando na escola. Agora, o que foi, tanto no caso de Realengo, como no caso de Suzano, como em casos que teve na cidade de Goiânia, como teve lá em Salvador, a maioria desses casos de massacres na escola estavam relacionados a casos de bullying. Aí a gente pode cuidar. Esse é o ponto. Aí a gente pode tratar. Quando a gente estava fazendo a matéria sobre Suzano,
Aí a gente conversou com coordenadores de outras escolas, psicólogos, com o próprio secretário de Educação aqui do estado de São Paulo, e tudo isso foi dito. Gente, não tem como garantir segurança, porque não tem como garantir que alguém entre no ônibus sem uma faca, sem uma flecha, que foi um instrumento usado também lá no caso de Suzano. Não tem como garantir que no shopping, não tem como garantir que em nenhum espaço público alguém vá lá e entre e não faça nada, não tem como. Assim como não consegue exatamente acontecer esse é na o ponto. escola. Então, você iniciou a fala, o que fazer para a segurança na escola? É exatamente isso. Então, quando a gente fala de segurança na escola, não estamos falando exatamente de detector de metais, de policiamento, de policiais à paisana dentro da sala de aula. Nós estamos falando de um sistema que pensa a segurança de forma integral na sua raiz, na sua base. Eu tive a possibilidade de entrevistar um especialista em segurança da ONG Sou da Paz, exatamente para falar sobre o assunto que a reportagem foi sua, né, sobre Suzano. E a gente falou muito sobre isso, sobre estabelecer medidas que que tornem o ambiente escolar um ambiente agregador, Isso. como era antes, né? Um ambiente parte da Acolhedor. família, a família e a escola juntos para formar esse ser humano. Hoje não é assim. É um ambiente hostil, de brigas, se manifestam todas as discussões e divergências de todas as gangues e facções estouram na escola, todos os problemas que a criança tem no lar, ela estoura na escola, ou seja, qual o papel da escola, qual o papel da comunidade e como isso pode ser realizado, esse é um ponto de segurança na escola. Esse é o ponto de segurança, porque às vezes a gente, quando fala assim, segurança na escola, parece que a discussão fica reduzida a essa questão de fiscalização, vamos fazer revista, vamos isso, vamos aquilo, e não é simplesmente Agora, isso. posso dar a minha opinião? Não, entendeu, Leite? Continua. Minha opinião é a seguinte, eu acho que isso que você falou do bullying e a Carol colocou como sendo um aspecto importantíssimo para um pensamento integrado de segurança, tá ok, eu concordo. De fato, esses dois casos que chocaram o Brasil tiveram a ver com esse assunto. Agora, na minha opinião, não reduz a necessidade de você ter lá, vamos colocar um detector de metais? Vamos colocar mais grades? Vamos. Não é você criar um ambiente hostil, mas a minha percepção é diferente. A minha percepção é, se existem esses aparatos, o ambiente hostil está fora, né? O ambiente hostil está lá fora e você está seguro lá dentro. Aqui não é uma coisa comum, por exemplo, a gente ter grades ou a gente ter uma porta antibomba blindada ou a gente ter uma esteira com detector de metais na porta de um hotel. Vocês já viram isso aqui no Brasil? Eu nunca vi. Você vai para o Oriente Médio, em alguns países que já sofreram ataques muito sérios, para você entrar no hotel você precisa de uma revista. Mas aí Agora, você acha que esses... Como é que você se sente? Você está num país onde é uma zona onde acontecem bombardeios. Aí você entra e você tem todas as mochilas revistadas, inclusive a sua. Você tem você sendo revistado para ver se não tem nada com você. Segurança, Quando você né? entra, você está seguro. Você sabe que não vai acontecer nada com você lá dentro. Não sei que realmente Uma sensação de segurança, É uma né? sensação Enfim, de segurança. Para mim, não é hostilidade. É essa frase que a Carol disse. Na minha opinião, a hostilidade ficou lá fora e você está num ambiente seguro. Mas aí, por exemplo, teve lá aquele ataque na igreja. Me lembra aí onde que foi, que eu esqueci Na agora. Nova Zelândia? Na Nova Zelândia. Nova Zelândia. Contra os muçulmanos? Contra os muçulmanos. Numa Meca. Então, beleza. Teve lá. Depois disso, vamos colocar em todas as igrejas vamos citar aqui, o detector de metais. Aqui no Brasil também teve lá em Campinas, né? Na catedral... Sim, verdade. Bem no centro de Campinas, a catedral, né? A matriz lá de Matriz. Campinas, né? Aí teve já caso no cinema, né? Vamos então, todo mundo no cinema, naquele escuro, que torna ainda mais fácil até de você fazer alguma coisa, todo mundo, antes de entrar no cinema, vai ter isso. Então, todos os casos em que aconteceu um massacre, a gente tomar uma iniciativa como essa, como que vamos... Não, é que a escola tem sido o palco principal desse processo todo, né? Não precisa ser em todos os ambientes, né? Mas a eu escola compreendo esse equilíbrio. Só que a escola é palco principal, por quê que você acha que é o palco principal? Porque aconteceram Que é dois bullying, muito né? fortes, Exatamente. né? Mas com E tem, que esse ambiente tem esse ambiente propício do hostil bullying, né? de bullying. Não sei, porque assim, se a gente Agora, for parar eu não para vejo analisar a problema quantidade nenhum. de alunos que temos, a quantidade de escolas que temos, a gente teve um massacre como esse no intervalo de 8 anos, não estou desmerecendo, nem estou dizendo assim, vamos atacar, que tá pouco. Não é isso, minha gente. Mas a gente sabe que não foi assim, não é todo dia que isso acontece.
Agora, eu não teria problema de ter detector de metais em todos os lugares. Para mim, estaria super de boa. Sério? Uhum. Me sentiria cada vez mais protegido. Porque, infelizmente, a gente não vive num mundo e num ambiente onde todas as pessoas estão com as melhores das intenções quando elas entram em algum lugar. Entendi. Agora, um E aspecto... para você, quando o seu filho entra na escola e todos os dias que seu filho entra na escola, terem que mexer na mochilinha dele, abrir livro e fazer Se eu não tenho nada a e tipo esconder, revistar. se eu não tenho nada a esconder, nem o meu filho, ótimo para a segurança de todos. Entendi. É assim que eu penso. Para a infância dele, para pensar assim, nossa, eu vou para a escola, aquele momento, vou encontrar com a galera, não sei o quê. Toda vez ter esse clima meio que pesado, vai lá, vamos lá. É, que aí é isso. Eu não vejo como um clima pesado. Eu vejo, existe Entendi. segurança. Mas eu entendo, de repente pode ser outras pessoas podem ter um pensamento diferente. Eu acho que não é porque alguém está sendo revistado que ele é um marginal. Não é porque alguém está sendo revistado que ele é um bandido. A conotação é outra. Infelizmente, a gente vive num mundo onde a gente não pode confiar nas pessoas. Mas é exatamente isso. A gente não, o ambiente escolar, que era aquele ambiente de você estar lá com a tia da escola, com a professora, que não sei o quê. Não é mais. E o que, pelo menos na minha opinião, o que eu gostaria era que segurança na escola fosse voltar a esse espaço de você brincar, de você aprender, de você conviver, sem esse medo. Mas porque aí quando quando você muda uma sociedade inteira, é mais fácil você colocar uma segurança para que você tenha um ambiente um pouco mais protegido ali dentro, né? É mais fácil. Pode não ser a reação, pode não ser a solução ideal, né? Mas é o mais fácil. Um ponto eu acho que interessante é que em algumas escolas, obviamente fora daqui do Brasil, né, nos Estados Unidos, enfim, onde é mais comum esse tipo de problema, foi os treinamentos para problemas, para ataques terroristas, né? Então, esses alunos, eles foram, e os professores, eles tiveram treinamento, ou seja, para bloquear uma porta, para ouvir um som, entender para onde nós vamos. Vamos correr para um local onde deixa a criança recuada e pode acontecer mais problemas como esse. Se um atirador entrar aqui, esse tipo de informação que fez a diferença em algumas escolas nos Estados Unidos, né? Eu acho que são iniciativas legais, bacanas de se falar. A gente tem duas notícias muito fortes, como essa de Realengo e agora Suzano, mas vira e mexe acontecem situações, né? Eu, por exemplo, quando estava no ensino médio, eu estava numa escola em Americana, interior de São Paulo, e aí um menino que não era do ensino médio, era do ensino fundamental, ele entrou com uma faca na mochila. E era uma faca que não era uma faca de cortar pão. Era uma faca... Faca do Rambo. Faca do Rambo. Faca do Rambo. E aí o que aconteceu? Ele não conseguiu cumprir o propósito que ele tinha com aquela faca, ou talvez ele só estava usando aquilo para intimidar alguém. A gente não sabe qual é o lance, mas um amigo viu a faca dentro da mochila e denunciou. E o professor foi lá, pegou a mochila, aquilo foi para a diretoria, tal, ele foi expulso da escola e tudo mais. Mas veja, poderia ter acontecido alguma coisa de ruim, porque a minha escola também não tinha qualquer visualização disso. Por 2 semanas, sei lá, tinha lá um detectorzinho de metal que eles passavam quando a gente entrava, porque virou notícia na região inteira e tal. E também para intimidar, né? Para que não houvessem outras, né? O que eles chamam de efeito, rebote o nome do efeito? Tem um efeito após esse tipo de problema que rebote, ou seja, eu vejo o problema e aí outras iniciativas relacionadas a isso acontecem, né? A gente entrevistou no Identidade Geral algumas pessoas que sobreviveram ao massacre de Realengo, né? A gente vai ver um trecho aqui da entrevista que eu fiz com a Tayane Tavares. Ela é uma das sobreviventes desse massacre que aconteceu em abril de 2011. Nessa conversa que a gente teve, que foi em 2015, 4 anos depois da tragédia, ela fala exatamente sobre esse nosso assunto de hoje, a falta de segurança nas escolas. Vamos dar uma olhada. Você tem vontade de fazer faculdade, fazer algum curso? Eu quero fazer faculdade de Direito ano que vem. Por que Direito? Não sei, porque eu acho que essa é a forma de eu encontrar alguma justiça, de eu fazer justiça. Não no meu caso, mas no caso de outras pessoas, sabe? Vamos falar um pouco sobre justiça, então, já que você tocou no assunto. Você acha que foi feita justiça nessa situação? Porque o Wellington morreu. No final do episódio, ele mesmo terminou com a vida dele. Qual é o teu sentimento com relação a isso?
Olha, eu não sei te dizer justiça, porque foi o que você falou, o cara morreu, então vai fazer o quê? Mas assim, mas eu acho que ele, antes de morrer, ele fez vários vídeos, não sei se vocês já viram na internet, e uma das coisas que ele citou foi que ele iria fazer isso para mostrar que não tem segurança nas escolas. E realmente ele fez, ele entrou e não tem segurança nenhuma. E se qualquer outra pessoa quiser entrar, vai entrar de novo e vai fazer de novo. Você vê que essa frase que ela disse é forte, né? Ele fez para mostrar que não existia segurança na escola fato, não e de existe. fato ele conseguiu comprovar. Não sei se de fato a principal motivação dele era essa, mas uma das, né? Porque depois foi se estudar e que ele realmente tinha sofrido muito bullying, era uma pessoa que deixou algumas pistas de que poderia ser alguém que poderia ter atitudes violentas. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? A segurança na escola passa pelo detector de metal, passa por uma vistoria, passa por prevenir essa questão do bullying, mas passa também por esse treinamento do professor, os funcionários da escola, Identificar esse conseguirem identificar esse perfil, Aí porque deixa-se pistas. Aí agora já meio que entro em defesa da escola, porque você tem uma sala, uma turma, sei lá, desses jovens aí, 60, 40 e poucos alunos. É difícil, às vezes, você ter aquele professor próximo que consegue notar Isso. tudo isso. É mais uma responsabilidade Mas para o professor. Para o professor. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa observar, que a gente precisa ter esse cuidado. É difícil. Antes você tinha aquele professor, aquela coisa de professor te observar. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Luiz, você não está bem, mudou de comportamento. O que é que aconteceu? Aquela partezinha da escola de orientação ao estudante, de chegar lá e ter a psicopedagoga para dizer, seu comportamento está mudando, o que houve, o que está acontecendo? Olha, você brigou, você nunca foi de brigar com um coleguinha, porque brigou, porque fez isso. Hoje, as escolas estão super lotadas. Mas é por isso que existem leis específicas, por exemplo, no Fundamental 1, né, ou Educação Infantil, de número de crianças Específicos. por Turma. turma, por professor, junto com o auxiliar. Esse último ponto que a Carol falou, ele é bem interessante para pensar sobre a quantidade de alunos numa sala de aula e o quanto um professor ele consegue se dedicar para realmente perceber e prestar atenção naquele aluno para perceber alguma coisa que é diferente. Porque às vezes assim, uma coisa é o professor ele tá tendo que estar preocupado só com o conteúdo que vai ser passado em sala de aula. Outra coisa é ele conseguir prestar atenção naquele aluno que está ali. E, bom, a gente sabe a realidade do Brasil. A maior parte das pessoas estuda em escolas públicas, não em escolas particulares. Em várias escolas particulares, consegue ter um número menor de alunos. Só que numa escola pública, se você faz números menores de alunos por sala, lógico, como a Carol falou, você tem leis que limitam e tal, mas mesmo nessa limitação ainda é muita gente. É muita gente. Se você diminuir ainda mais, o que acontece? Muita gente não vai ter nenhum lugar para estudar. Então fica assim, vai no que dá aqui, entendeu? E aí é que entra essa dificuldade mesmo, porque o professor já tem dificuldade para controlar minimamente a sala de aula para dar o conteúdo, que dirá para conseguir prestar atenção num aluno para ver, olha, o comportamento dele está diferente, hein? Será que tem alguma coisa acontecendo com ele? É muito difícil isso acontecer. E aí entram outros fatores que a gente não tem nem condição de entrar aqui agora, mas eu tenho certeza que tem muitos professores que podem estar assistindo a gente, que estão trabalham na rede pública de ensino, ficam pensando assim, puxa, às vezes o cara não tem um mínimo incentivo para dar o professor, né? O mínimo incentivo ou o espaço ideal para conseguir dar a matéria dele, que dirá para conseguir dar um acompanhamento além para o aluno. Lógico que tem vários professores que transpõem todas essas barreiras e dão um jeito, mas é muito desgastante, né? O professor fica destruído, super cansado. Fora que o professor muitas vezes é vítima também, viu? Muitos professores sendo ameaçados, a gente até inclusive já fez reportagem de professores que se aposentaram, se afastaram, porque não tinha condição mais de estar naquele ambiente escolar. Então, eu acho que a raiz do problema é esse social, é essa abordagem, esses problemas psicológicos, depressão, problemas familiares. E eu acho que com esse auxílio a gente consegue trazer um pouco mais de segurança para a escola e tornar a escola aquele ambiente acolhedor, de debate, de ideias, de você estar ali como complemento da família, sabe? De maneira bastante objetiva, fazer mais investimento em educação
pode ajudar e muito a resolver esse problema. Seja um investimento na educação para que você tenha mais vagas e aí os professores conseguem ter turmas menores, para você ter mais investimento no professor, para que ele possa ter mais tempo de qualidade para poder, sei lá, programar a sua aula, para poder prestar atenção no aluno. Então, é você valorizar a educação como um todo, seja o ambiente físico da escola, e isso vai passar por uma questão que tem a ver com, sei lá, de repente a segurança, que pode ser, apesar das diferenças de opinião, mas sei lá, com um detector de metal, alguma coisa, é um investimento financeiro que tem que ser feito. Ou mesmo no investimento em pessoal, o professor, nos alunos, no sentido de salas menores, no sentido de projetos que busquem prevenir o bullying e tudo mais. Uma equipe multidisciplinar. Investimento financeiro Agora, mesmo. uma pergunta que eu só vou jogar, mas não vamos responder isso agora, e você de casa, quem sabe, pense a respeito, qual é o papel da escola e qual é o papel da família nesse processo de educação? Qual é? Muito, muito bom. É uma coisa que a gente realmente precisa pensar e tomar uma atitude. A família brasileira precisa tomar uma atitude com relação a isso. A educação, ela é dividida em 2 Pilares. pilares. Obrigado, precisava de uma palavra. Peguei no verde, peguei no chão. Te dou um tapa e um beliscão. Existe o lugar da família nesse processo e existe o lugar da escola. Não dá para transferir essas Não dá para responsabilidades. transferir, exatamente. No próximo bloco, a gente vai falar sobre os estereótipos em propagandas veiculadas aqui no Brasil. O Redação volta já.